Aleluia. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis, o capítulo de número 32 e o verso de número 30. Livro do Gênesis, capítulo de número 32 e o verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Tome o teu assento glorificando e adorando ao Senhor Jesus. Antes de entrar neste texto e nesse contexto, para que você entenda aquilo que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje, eu quero fazer aqui, aproveitando essa introdução, e fazer aqui uma propaganda. Pastor, que propaganda? Pastor Rafael, eu fiz uma analogia e eu fiz algumas contas ali. Eu gosto sempre de fazer algumas contas. Eu comecei a fazer algumas continhas ali e você vai me entender aquilo que eu vou dizer. E eu nunca, em 25 anos, eu nunca tive duas revistas de escolas dominicais tão profundas e impactantes como nós estamos tendo nesses últimos quadrimestres. Presbítero Eric, que Deus abençoe a tua vida. Você foi levantado por Deus de forma profunda para que vidas pudessem ser saradas através da palavra de Deus. Eu participei nesses anos de pelo menos 96 livros ou revistas de escola bíblica dominicais. E eu comecei a fazer uma conta ali. Aproximadamente 96 livros, 96 revistas. E de todas que eu participei, foram muitas incríveis e eu aprendi muito, mas não com tanta profundidade como essa que nós estamos aprendendo. E você vai entender aquilo que Deus vai falar conosco hoje. Na lição passada, nós aprendemos sobre o comportamento cristão. Como é que o cristão ele deve se comportar diante da vida, diante do trabalho, da escola, da vida, dos problemas, como deve ser o comportamento cristão. E agora, na lição que nós estamos nesse quadrimestre, nós estamos aprendendo sobre a entrega que o cristão deve ter. E a epígrafe, ou o tema da lição é: tudo entregarei. É forte. E hoje nós tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa. Só para eu saber. Só faz assim para eu saber, não grita ainda não, mas só para eu saber. Tem homem aqui? Só faz assim. Ah, maravilha. Agora deixa eu aprofundar o negócio. Vocês já ficaram ligados aí, né? Vocês já sabem o que eu vou dizer. Então me ajuda aí, não deixa eu passar vergonha não. Aí a pergunta que eu vou fazer: tem homens de honra aqui? Ah, glória a Deus, aleluia. Eu não vou falar com os demais não, porque eu sei que todo mundo está bem empolgado aí com as nossas lições. Mas eu estou dizendo isso porque hoje nós tivemos uma particularidade da revista falando a respeito da religiosidade. E eu disse uma frase, eu vou repeti-la: a religiosidade é o veneno da sociedade. E muitas pessoas estão bebendo deste veneno, estão envenenadas com aquilo que dizem que é a palavra de Deus. Mas algumas pessoas, a verdade é que não entenderam nada de evangelho. Simplesmente são pessoas que são frequentadoras de cultos. E dentro destes frequentadores, eles já estão percorrendo uma caminhada de 10, de 20, de 30, de 40 anos dentro da igreja. Mas sabe o que aconteceu com a vida dele? Absolutamente nada. A Luzvânia disse aqui, através da canção, mais uma palavra profética, dizendo que nós precisamos sair da superficialidade. E a palavra de Deus hoje para o nosso coração basicamente vai decorrer dentro desse sentido: sair da superficialidade. E muitas pessoas estão vivendo um evangelho superficial. São pessoas que simplesmente experimentam um pouquinho da graça, da glória de Deus apenas aos cultos. Simplesmente experimentam um mover sobrenatural no culto, mas estão vazias de Deus. Estão secas da presença de Deus. Nunca, eu repito, nunca
tiveram uma experiência com Deus. E por que estão na igreja? Por conta da religiosidade. A religiosidade aprisionou aquela pessoa naquele lugar, naquele ambiente, e ela não consegue sair daquela religiosidade. E se perguntar para ela, por que que você vai à igreja? Não sei. O que que é culto? Não sei. Sabe, talvez na superficialidade. É onde a gente canta, é onde a gente levanta a mão, é onde a gente se reúne ali e ouve uma palavra. Mas a grande maioria esmagadora das pessoas que são religiosas, elas não sabem o que vieram fazer na igreja. Não sabem o seu lugar dentro do contexto religioso, que se dizem religiosas. Elas não sabem, Daniel. Elas não conseguiram experimentar a boa parte. Elas estão preocupadas apenas no contexto religioso. Elas estão preocupadas, talvez, na administratividade da igreja, estão preocupadas, talvez, no ofício ou no ofício daquilo que estão fazendo, ou talvez nos detalhes, ou até mesmo com o que alguém está fazendo. Mas elas não estão preocupadas com o Senhor da seara. Elas não estão preocupadas com o dono da seara, que é o próprio Deus. E elas não têm relacionamento com o próprio Pai. Elas têm um relacionamento superficial. E estão na superfície, estão rasas espiritualmente. Pastor, como é que eu consigo distinguir? Primeiro que você não precisa distinguir, é só você tomar conta da sua vida, começar a se encher da presença de Deus e transbordar, que as outras pessoas vão também começar a querer ser cheias da presença de Deus. Mas nós vamos avaliar todo esse contexto através de algo tão simples, que são os frutos. Se você está do mesmo jeito que você estava o ano passado, eu sinto muito a te dizer, mas você está na superfície do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, a bênção dele, pastor Jonas, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Se você tem uma bênção de Deus recalcada, sacudida e transbordante, você não consegue viver do mesmo jeito todos os dias. Por quê? Porque todo dia tem algo novo. Todo dia o Senhor Deus tem uma experiência nova, todo dia o Senhor tem algo novo para a tua vida. Mas algumas pessoas, a verdade é que esqueceram do seu propósito, esqueceram o que vieram fazer na igreja. E o tempo faz com que as pessoas esqueçam o que vieram fazer. Eu vou fazer a mesma citação que fiz pela manhã. Nós vamos entender a história de Noé. Noé ficou aproximadamente, Peterson, 120 anos para construir a arca. E o Senhor deu uma ordem para ele, vai lá e construa a arca. E aí para construir a arca, precisava do quê? Matéria-prima. Qual era a matéria-prima? Madeira. E o que ele precisava fazer? Entrar na floresta para retirar madeira. E aí ele entrou a primeira vez, foi lá e tirou madeira. Vamos fazer uma conjectura, que viaja comigo agora. E ele entrou, Daniel, primeira vez, segunda vez, terceira vez, ele ia trazendo madeira. E aí ele ia ter que estocar madeira, Peterson, e ele ia estocando a madeira. E aí ele foi guardando madeira. Mas imagina um dia, alguém fica sabendo que Noé tinha ali uma madeira estocada. Qual era o propósito de Noé? Pegar madeira para construir a arca, pastor Rogério. Mas um dia alguém chega lá e falou, Noé, rapaz, você não me ajuda? A minha casa está com um telhado ali que eu estou precisando consertar e eu estou precisando de uma madeira. Você não me arruma madeira aí? Rapaz, essa madeira aí eu não posso. Não, mas Noé, é só uma. Então pega lá. Vai lá e pega a madeira, pastor Rafael. Aí depois, ele pega a madeira e fala, quanto é que é? Não, rapaz, não é nada, não, pode levar. Mas aí depois vai passando o tempo e chega mais outro. Noé, você não me arruma mais uma madeira aí? Quanto é que é? Fala aí o preço que eu vou te dar. E aí ele falou, rapaz, é tanto, toma aqui a madeira. E aí foi começando a entender, opa, peraí. Já viu que um negócio bom, tem um negócio aqui, olha a estratégia. Tem um negócio bom aqui, vou abrir uma madeireira. Eu estou conjecturando, mano, me ajuda aí. Opa, tem uma madeireira aqui, vou virar empresário do ramo de madeira. O negócio é lucrativo. Opa, ninguém tem tanta madeira quanto eu, vou arrebentar de vender. Aí ele entra na floresta de novo, mas dessa vez não é com o propósito que ele tinha lá atrás de construir a arca. Ele entra
lá dentro da floresta, para quê? Para pegar madeira para vender. Pastor, por que o senhor está falando isso? A pergunta que eu faço é para você. Por que é que você entrou aqui dentro da floresta? A floresta é a igreja, aqui é a congregação. Por que é que você entrou aqui? Você entrou porque você quer ser curado? Você entrou aqui porque você quer ser abençoado? Você entrou aqui porque você quer uma bênção? Ou você entrou aqui para entregar um culto a Deus? E o culto não é sobre receber, o culto é sobre entrega. O que é que você veio fazer? Qual é o teu propósito? Eu não posso perder a essência do que eu vim fazer aqui. E eu vim adorar a Deus. E aí Deus é tão bom, pastor Fabiano, que eu adoro a Ele, e aí Ele começa a me abençoar. E eu nem preciso correr atrás da benção, a benção é que corre atrás de mim. É só eu entender e não desvirtuar do propósito. O propósito é entrar na floresta para pegar madeira para construir a arca para salvar minha família. Esse é o maior propósito que o ser humano tem que ter. E quando eu não consigo entender essa dinâmica, a vida começa a ficar complicada. Maria, coloca o texto, por favor, novamente. Gênesis capítulo 32 e o verso 30. E aí você vai entender por que eu fiz essa introdução. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. A história de Noé, agora ficou com Noé na cabeça, mas a história de Jacó é uma das histórias mais emblemáticas que a Bíblia Sagrada vai nos trazer. E todo ser humano, ele precisa ser transformado, e ele precisa sair da religiosidade, porque a religiosidade, ela quer todos os dias nos pegar. Todo dia a religiosidade quer de alguma forma pegar a minha vida e me levar para um lugar onde não é o lugar que Deus quer. Porque a religiosidade me leva para um lugar pesado, a religiosidade me leva para um lugar de julgamento, a religiosidade me leva para um lugar de fardo pesado. É por isso que Jesus disse: olha, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religiosidade é um lugar terrível, e todo ser humano, ele tende a ir para lá. Porque ele fica preso, porque ele não tem profundidade. E o que faz o ser humano sair da religiosidade é a profundidade com que nós temos com Deus. É o contato que nós temos com Deus. Mas a religiosidade me faz não vir para a igreja quando eu tenho algum tipo de problema. Quando na verdade é o contrário. Mas quando eu passo algum tipo de aflição, ou quando eu tenho algum atrito com alguém, não é para ter, como o texto foi falado aqui. Mas se tiver, um negócio para resolver é aqui, é no altar. Mas aí as pessoas somem. E a religiosidade aprisiona as pessoas. Por isso, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, seria esse: Peniel, o lugar da transformação. Eu vou dizer de novo: Peniel, o lugar da transformação. E eu preciso encontrar Peniel. Eu preciso. E se eu não passar por Peniel, eu não vou ter a minha vida transformada. Eu vou viver no âmbito da religiosidade. E a religiosidade vai colocar uma escama nos meus olhos, e eu vou começar, muitas das vezes, a matar os cristãos por conta da religiosidade. E eu só paro de matar os cristãos, pastor, como assim? Paulo começou a matar os cristãos por conta da religiosidade. E ele só parou de matar quando as escamas caíram. Pastor, mas aqui ninguém mata ninguém. Talvez não mata com uma arma, mas está matando com a língua. E quando eu falo mal de alguém, é religiosidade. E eu acabo matando alguém com a própria língua. E eu preciso sair do lugar da religiosidade, porque não é um lugar bom, não é um lugar que vai te levar para o céu. É por isso que a minha vida, ela precisa ser transformada. E quando a minha vida, ela é transformada, aí eu preciso entender algumas coisas. Vamos entender a história de Jacó? Jacó era conhecido como usurpador, como enganador, como trapaceiro. E aí eu não vou discorrer toda a história dele, você conhece. Mas a ideia é que Jacó não vivia uma vida tão boa assim, porque ele fazia alguns cambalachos. E está cheio de crente, cheio de cambalacho na vida. Eu vou dizer um negócio aqui, meu irmão, que eu aprendi aqui em São José. Mas isso não é coisa de crente, não. Eu preciso andar alinhado. Todo mundo passa dificuldade. Eu já passei muitas e passo as minhas também. Mas eu não posso fazer da minha dificuldade a minha justificativa para o erro.
Aí, pastor, eu não sei se alguém já viu isso aqui. Eu até falei com o pastor Fabiano, que veio da Bahia, eu falei, pastor, se você vê um crente ali, ó, se você vê uma Bíblia no carro, no painel do carro, 90% de certeza que o documento está atrasado. 90%. O documento está atrasado. Aí você pergunta, por que deixa ali? Porque aí o guarda olha e fala, isso aí é crente, pode passar. Pastor, o senhor está dando dica para a gente fazer? Não, meu irmão, estou dizendo para você não fazer, porque você vai estar envergonhando o evangelho. Mas 90% das pessoas que colocam a Bíblia ali, primeiro que não é ali para ficar tomando sol, aí a Bíblia está até torta assim, ó. A capa está até torta de tanto sol que tomou. Por quê? Porque o documento está atrasado e a pessoa quer fazer algum tipo de cambalacho. Deus não tem nada a ver com cambalacho, meu irmão. Deus não tem nada a ver com nada errado. Deus não tem nada a ver com erro, com pecado, com jeitinho brasileiro. Deus não tem nada a ver com isso. Deus anda com as coisas certas. E se você quiser ter a bênção de Deus, você precisa entrar pelo caminho. Não adianta você entrar por outro caminho. Quem entra pela janela é salteador e ladrão. Quem é crente de verdade entra pela porta de cabeça erguida. Ah, pastor, mas eu estou passando dificuldade. Então estuda mais, trabalha mais, e Deus vai te dar vitória. É só uma fase que você está passando. É lógico que há casos e casos. Eu estou dizendo aqui sobre conduta. E Jacó foi alguém que levou uma vida numa conduta não tão certa. Ele levou uma vida com uma conduta errada, tentando passar a perna nas pessoas. Mas aí, meu irmão, um dia, e se eu fosse você, eu aproveitava o dia de hoje. Porque se você não aproveitar o dia de hoje, talvez não dê tempo mais. E todo mundo vai ter que se encontrar diante de Deus. Seja aqui na terra, seja aqui na terra, em algum lugar. E hoje eu quero acreditar que o Peniel de Deus está aqui. Hoje é Peniel de Deus. Mas se você não entrar no Peniel de Deus, lá no dia do juízo você vai ter que encontrar com Ele. E lá não tem desculpa, lá não tem justificativa. Lá você vai ter que enfrentar a realidade. E aí não vai ter ninguém para passar a mão na sua cabeça. Não vai ter ninguém para falar para você fazer um jeitinho brasileiro. Lá vai ser o dia do juízo. Então a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso passar pelo Peniel. E aí, Jacó, ele vai atravessar o Val de Jaboque. E quando ele atravessa o Val de Jaboque, ele está com medo. Por que ele está com medo? Porque ele vai ter que enfrentar o problema. E problema não foi feito para fugir. Você que está fugindo de problema, você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para Tarsis, você pode ir para aonde você quiser. O problema vai te pegar onde você estiver. Você pode mudar geograficamente da onde você quiser. O problema vai dar um jeitinho de te encontrar lá. E depois você vai ter que resolver as suas pendências. Você vai ter que resolver o seu problema. E aí o interessante é que ele atravessa o Val de Jaboque, mas ele fica com medo. E antes de atravessar, ele manda todo mundo para frente. Vai. Pastor, qual era o problema? Ele tinha que resolver o problema com o irmão dele. Por quê? Porque eu preciso seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele tinha que resolver o problema que ele tinha com o irmão dele. Roubou a primogenitura. Agora vai enfrentar. E aí para enfrentar, ele manda todo mundo na frente. Primeiro ele manda presente. Meu irmão, as pessoas querem comprar Deus com dinheiro. Elas querem comprar Deus com presente. Elas querem comprar Deus com alguma coisa. Deus não é comprado com nada dessa terra. O que Deus não rejeita não é o seu dinheiro, não é aquilo que você tem, mas o que Ele não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Esse Ele não despreza. E aí ele vai ter que enfrentar. E quando ele chega lá, no Val de Jaboque, ele manda todo mundo para frente. Manda as esposas, manda o dinheiro que ele tinha, o gado que ele tinha. Ele vai lá e dá para o meu senhor. Olha só, aí vem a humildade, né? Ele fala, vai lá e fala para o meu senhor, Esaú, que o seu servo, Jacó, está mandando esse presente. Aí vem até a humildade. E aí ele fala que para o meu senhor que eu estou mandando tudo isso para ele. E ele fica com medo. Aí ele tem que enfrentar o problema. Mas ele fica com medo, ele vai buscar o quê? Socorro. E o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Aí ele começa
a buscar a presença de Deus. E quando ele começa a buscar a presença de Deus, aparece um anjo. Aí ele olha para o anjo e ele começa a lutar com o anjo. Imagina a cena. E ele vai lutando com o anjo, vai lutando. E aí daqui a pouco é madrugada. E aí eu não sei que hora que era, se era 2 horas. Daqui a pouco já deu 3, 4 horas, 5 horas da manhã, 6 horas. A alva já começou a aparecer. E ele lá, valente. Ele falou, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E ele começa a lutar com o anjo. Nesse momento que ele começa a lutar com o anjo fala, rapaz, esse homem é valente. Ele quer mesmo ser abençoado. E é aqui que nós vamos ver quem quer e quem não quer. Quem quer se esforça, quem não quer inventa uma desculpa. Qual é a desculpa que você vai inventar para Deus hoje? Porque quem quer faz e faz bem feito. E aí de repente ele está ali naquele mover e o anjo falou, esse homem vai ficar aqui até de manhã. Eu vou tocar na coxa dele. Vai lá e toca na coxa dele. Quando toca na coxa dele, ele desloca a coxa. Ele desloca a perna, começa a mancar. Aí ele não tem mais força para lutar. Aí ele falou, não, você não vai sair daqui. E ele agarra o anjo ali. E o anjo era a própria representatividade de Deus. Não, o senhor não vai sair daqui. Aí começa o negócio a acontecer. O que começa a acontecer? O anjo faz uma primeira pergunta para ele. Coloca aí para mim. Gênesis 32, 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? Pastor, eu não entendi a profundidade desse texto. Quando vier o dia da aflição e o Senhor se apresentar para você, quando você estiver no Peniel de Deus, e talvez seja hoje para algumas pessoas, você não pode mentir. Você não pode disfarçar. Você não pode fazer uma coisa que não é aquilo que está acontecendo. E as pessoas são assim, pastor Ricardo sempre dá esse exemplo. As pessoas, elas com medo, elas ficam mentindo. Chega na casa de alguém, está aquele cheiro de comida. Aí a pessoa fala, vamos comer? Não estou com fome não, a barriga está assim. Está daquele jeito. Aí vamos comer? Não quero não. A boca está seca, quer uma água? Não precisa não. Não quero nada não. Graças a Deus eu não sou assim. Se você me chamar para ir para sua casa, a minha esposa sabe disso. Meu irmão, o que o senhor me ofereceu, eu levo. Eu só não... Deixa eu ficar quieto. Mas o que o senhor me oferecer, eu levo. Não tem vergonha mais nenhuma. Mas Jacó olha e ele podia dizer qualquer outra coisa. Mas a primeira resposta dele, o que vai definir a tua bênção, é a resposta que você vai dar para Deus hoje. E ele fala, Jacó. Por que ele fala Jacó? Porque nesse momento, ele precisava entender que a sua identidade estava fragilizada. E ele precisava se conectar com uma identidade nova. E a identidade que ele tinha, não era uma identidade que favorecia ele ter a bênção de Deus. E ele precisava de uma identidade nova. E ele fala, é Jacó meu nome. Já que você disse que é Jacó o teu nome, a partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. A primeira coisa que você precisa entender é a sua identidade. Nós temos uma identidade pecaminosa. Eu fiz uma brincadeira com os irmãos aqui, eu não lembro se foi na escola bíblica ou se foi no culto passado. Se você quiser falar mal de mim, me chama, porque eu conheço muito mais coisa que você. Você só sabe uma parte, eu sei de tudo da minha vida. Me chama aí que eu tenho uns negócios para te contar que você vai ficar até assustado. Por quê, pastor? Porque eu sou muito pior do que você imagina. Não adianta você falar mal de mim. Mas Deus, Ele sabe quem eu sou de verdade. E Ele conhece a sinceridade do meu coração. E a Bíblia diz, quem anda em sinceridade, este anda seguro. Não adianta você querer disfarçar com uma roupa bonita. Não adianta você querer disfarçar com uma pose. Não adianta você querer disfarçar com uma boa oratória. Porque Deus sabe quem você é e quem você é. Um pobre, pecador, miserável. Você não tem nada. Você não é nada. Não adianta você bater no peito e dizer que você é alguma coisa, porque uma coisinha que acontece na tua vida, uma pedrinha assim, ó, que não dá nem para ver, um farelinho, ele vai te paralisar e vai te levar para o hospital. Uma coisinha pequena vai acabar com a tua vida. Você não é nada.
A primeira coisa que você precisa entender: você é pobre, você é pecador, você é miserável, você é cego, você não é nada. Pastor, que negócio é esse? É assim que eu me sinto diante de Deus. Eu não sou nada, eu não tenho nada. E Jacó reconheceu quem ele era. Ele era pecador, ele era pobre, ele não tinha nada, ele era miserável. Por quê? O bem que eu quero fazer, meu irmão, às vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Eu quero fazer as coisas certas, a hora que eu ver eu estou fazendo errado. Eu quero orar, a hora que eu vou ver eu já não estou orando. Eu quero estar na presença de Deus, mas muitas das vezes eu não estou. Eu quero fazer o certo, mas muitas das vezes eu não faço. Eu sou pobre, eu sou miserável. E eu preciso reconhecer essa minha natureza pecadora, que eu não sou nada. Ou você acha que você está aqui porque você é bonzinho? Você acha que você está aqui? Não, porque eu sou demais. Como é que é o negócio? Eu sou o calcanhar de Aquiles de Deus? Meu irmão, toma vergonha. Você não é nada. Deus não poupou nem os seus filhos, nem os anjos. Você acha que Ele vai poupar você? Quem você acha que é na fila do pão? Aí a pessoa se acha, não, porque Deus me ama. Pastor, mas Deus não me ama? Ama. Mas se você não se converter dos seus maus caminhos, começar a trilhar o caminho de Deus, meu irmão, Deus não vai te poupar de te mandar para o inferno. Na verdade não é Ele que vai te mandar, é você que vai ir com as suas próprias pernas. E as pessoas acabam não entendendo, pastor Ed, se acha, não, porque Deus me ama, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Sim, Ele vai te aceitar do jeito que você é, com todas as suas falhas. Mas se você não passar por Peniel e ser transformado por Deus, você não vai morar no céu. Você pode ficar 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja, não vai adiantar de nada. Você precisa passar por Peniel, e Peniel é o lugar da transformação. E evangelho que não transforma não é evangelho, é fábula, é conto. O evangelho transforma, o evangelho muda. E a primeira coisa, Jacó entendeu a sua identidade. Quando ele entendeu a identidade dele, aí o negócio começou a mudar, porque ele saiu de Jacó e agora passou a ser Israel. E é aqui que começa a transformação deste homem. Pastor, o senhor disse aí que o senhor é muito pior do que a gente pensa. Sim, eu sou, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Se você me procurar 1 ano atrás, eu não estou lá. Eu já estou bem longe da onde eu estava. Se você me procurar lá, eu não vou estar mais lá. E se você daqui 1 ano me procurar aqui, eu também não vou estar mais aqui, porque eu vou estar mais avante. Por quê? Porque o justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você está do mesmo jeito há 10 anos atrás, meu irmão, alguma coisa de errado tem na tua vida e você ainda não percebeu. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque hoje pela lição de manhã, nós falamos sobre multiplicar talentos. E todo mundo aqui tem algum tipo de talento. Todo mundo que está aqui tem algum tipo de talento. Você precisa fazer 2 coisas. A primeira, aperfeiçoar esse talento que você tem. A primeira coisa que você precisa fazer, e para aperfeiçoar precisa exercitar. E aí, o exercício está dentro da igreja. Por quê? No exercício que alguém vai olhar na tua cara e vai dizer, fala, rapaz, você é ruim, hein? É no exercício que alguém vai dizer, rapaz, você toca mal, hein? Ou todo mundo aqui já começou tocando bem? É no exercício que alguém vai dizer, fala, rapaz, não prega não, viu? Você é ruim demais. Rapaz, vai fazer outra coisa. É no exercício, pastor, mas eu não quero ouvir isso não. Meu irmão, você não vai crescer se você não ouvir isso. Você só vai crescer se você ouvir aquilo que você nem queria ouvir. Mas é assim que você cresce. E aí, é no exercício que você vai aperfeiçoando os seus talentos. E você precisa exercitar o seu talento. Agora, se você pegar esse talento que você tem, pastor, mas é só um. Se você pegar ele e enterrar esse talento, o dono do talento vai vir. E ele vai te perguntar, cadê o talento que eu te dei? E você vai ter uma resposta para dar para ele. Senhor, eu enterrei. Servo mau e infiel. Essa vai ser a resposta para a tua vida. Pastor, o que mais que eu preciso fazer? Além de pegar esse talento e aperfeiçoá-lo, você precisa ir para o estágio 2, para o nível 2. Qual é? Multiplicar o talento. Jéssica, me permita. Mas eu já vi a Jéssica, quando eu conheci, cantando. Um talento.
E ali ela está ali cantando, louvando a Deus, um talento. Aí alguém pega e fala, esse talento está bom demais, não preciso de mais nada. Aí ela fala, olha, o que dá para fazer aí? Dá para trabalhar na recepção? Dá para trabalhar. Então vamos aperfeiçoar o talento e vamos multiplicar. Vou ficar na recepção. Oi, seja bem-vinda, que bom que você veio. Olha, vem para cá, é assim, pode sentar aqui. Vai multiplicando o talento. Aí, não contente com isso, pelo menos são os que eu vi. E aí, de repente, olha e fala, cadê as crianças? Vamos reger as crianças? Aí, daqui a pouco, começa a reger as crianças. Aí, segura a criança daqui, aí segura daqui. A criança quer pular ali no negócio, aí ela vem para cá e vai regendo e ficando assim. Mas vai multiplicando o talento. Aí, hoje, eu descobri um outro talento, pastor Rafael. Aí ela está aqui, alguém cantando aqui, a Luzvânia cantando, as minhas irmãs e irmãos cantando aqui. Aí ela vem aqui, ó. E começa a interpretar com... Ah, meu irmão, você não está entendendo. O que você está fazendo com o seu talento? Qual é a desculpa que você vai enfrentar? Ou você vai dar? Ah, é que eu não tenho tempo? O Senhor é o dono do tempo. E se você não tem tempo, é porque você não está andando com Ele. Porque quem anda com Ele, Ele é o dono do tempo. E Ele multiplica o tempo. Vamos aprofundar ainda mais, porque a hora não para, a hora avança. Segundo ponto que você precisa ter. Primeiro, a sua identidade. A sua identidade tem que estar em Cristo. Segundo ponto que você precisa entender. Resolva os seus passados. Você precisa resolver. Você não pode deixar nada para trás. Jacó, ele precisa enfrentar o seu irmão. E ele está com medo, por quê? Alguém vai dizer para ele, ele manda uma tropa de homens primeiro. Quando ele manda essa tropa, eles voltam e falam, ó, seu irmão está vindo aí atrás de você. E ele está vindo com 400 homens. Na hora ele tremeu na base. Ele falou, o quê? 400 homens? Sim, 400 homens. Ele tremeu na base. E aí ele fica preocupado, e agora o que eu vou fazer? E aí ele manda uma equipe com presente, manda outra equipe. Aí ele tinha 3 esposas, divide elas e fala, ó, vai você primeiro, vai você depois, vai você. Porque se ele matar, ele vai matando aos pouquinhos, e a hora que chegar no final já não matou. Covarde ainda. E quem não enfrenta problema é covarde. Eu preciso enfrentar os problemas, pastor, não é fácil. Não precisa ser fácil, só precisa ser feito. E aí Jacó está com medo. Mas mesmo assim ele vai para o Peniel, ele encontra Deus, ele se fortalece. E eu só vou me fortalecer em Deus. Eu só vou encontrar minha identidade em Deus. Eu só vou encontrar a força e a minha fortaleza em Deus. Porque sem Ele eu não consigo nada. Mas com Ele eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Aí ele vai. Quando ele chega lá, ele vê de longe o irmão. Ele falou, agora acabou minha vida. Agora já era. Agora eu vou morrer. Aí daqui a pouco o irmão vê ele, faz o quê? Sai correndo, ele fala, ixi, agora acabou minha vida. Quando ele chega, ele vai lá e dá um abraço em Jacó. Ô, meu irmão, que saudade que eu estava de você. Que bom ter você aqui, que maravilha que você veio. E ele vai lá e se abraça e ele fica lá, ó. Então Esaú correu. Não foi nem Jacó, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou sobre o seu pescoço. E o quê? E o beijou e choraram. Aí eles começam a chorar ali. Eu começo a imaginar, olha só que cena. Rapaz, me perdoa. Não, toma aqui tudo que eu tenho. Rapaz, eu não quero nada que é seu. O que é seu fica com você. Eu não preciso de nada. Deus também já me abençoou aqui do lado de cá. Deixa eu te contar uma verdade. 85% dos seus problemas não vão dar em nada. E se você ficar preocupado, você vai se ocupar antes de resolver o problema. Todo dia tem um mal para resolver. E se você não resolver o mal de hoje, amanhã vai ter 2 para você resolver. E depois vai ter 3, e depois 4. E depois você vai ter a cara de pau de dizer, nossa, parece que quando vem problema, vem tudo de uma vez. É mentira. O problema não vem tudo de uma vez, é que você foi deixando de resolver o que tinha que resolver. E aí quando você não conseguiu mais fugir, você teve que enfrentar Esaú. Aí apareceu um monte de problema para você resolver. Mas na verdade não é um monte, é o que você deixou de resolver na vida. Quais são os problemas que você está deixando de resolver? E enquanto você não passar por Peniel, você sempre vai ficar fugindo do problema. Mas quando você passar por Peniel, você vai encarar o problema de frente. Você vai falar, pode vir problema, eu estou aqui para resolver problema. Veio esse problema, meu irmão, não fique sofrendo por antecipação. Nós estamos vivendo o tempo da ansiedade. Nós estamos vivendo o tempo da depressão, do estresse. E quantas pessoas estão estressadas, depressivas e ansiosas por conta de problema?
problema não foi feito para fugir, o problema foi feito para enfrentar. Aí eu não tenho a capacidade para enfrentar, então estude para você ter ferramentas para poder enfrentar. E eu vou te dar um segredo. Aqui está um manual que faz você resolver qualquer problema. É financeiro? Aqui tem para você resolver. É conjugal? Aqui também tem. É saúde? Aqui também tem. Aqui está o manual do construtor, onde você vai encontrar toda a ferramenta para você resolver problema. E ela vai dizer da seguinte forma: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E você, com a sua língua, você vai dizer: está repreendido. E você vai ter a bênção de Deus. Não fuja de problema. Jacó não fugiu do problema, ele teve que enfrentar. Mas ele só conseguiu enfrentar porque ele passou pelo Peniel. E o Peniel é o lugar de transformação. Se você continuar fugindo dos problemas, os problemas vão te sufocar. Terceiro e último, depois que você entende a sua identidade, você entende quem você é em Cristo, você entende os seus dons e talentos, e você começa a exercitar os seus dons e talentos dentro da sua identidade, você começa a resolver o seu passado, você não deixa problema, você simplesmente vai resolvendo. E problema não foi feito para resolver tudo de uma vez. O problema foi feito para resolver de forma organizada. Se você não conseguir resolver os seus problemas de forma organizada e tiver um planejamento até para resolver problema, você vai ficar estressado de tanto problema que você vai resolver. Aí a pessoa passa 20 anos sem resolver problema, de repente vou resolver tudo, vou sair daqui, vou resolver tudo, vai nada. Vai dar um estafa nela. Vai resolvendo um a um. Começa com o guarda-roupa da tua casa. Começa com as caixas de ferramenta lá. Começa limpando o chuveiro lá, que está tudo sujo lá a parte de cima. Começa a resolver os problemas pequenos. Daqui a pouco você vai ficar forte, vai conseguir resolver problema grande. Agora não consegue resolver um probleminha, depois vai querer resolver o problema maior. Meu irmão, você vai se frustrar. Então, terceiro, você precisa deixar legado. Tem muita gente querendo deixar herança. Tem muita gente querendo deixar dinheiro. Mas o que você precisa deixar para essa geração é legado. E qual é o legado que você está deixando? E para eu deixar legado, eu preciso assumir o meu propósito. Todo mundo aqui tem um propósito diante de Deus. E se você não assumir o seu propósito, você não vai deixar legado. Enquanto você fugir do seu propósito, enquanto você fugir do seu chamado, você nunca vai deixar legado. Você precisa assumir. Está na hora de parar de fugir. Não adianta você querer se esconder. Tem gente querendo se esconder, mas a Bíblia já vai dizer sobre isso. Se você fizer a sua cama lá debaixo da água, o Senhor vai estar lá. Se você fizer a sua cama lá onde você quiser, lá no mais alto lugar, o Senhor também vai estar lá. Ele te esquadrinha, Ele sabe o teu andar, o teu assentar, o teu pensar. Ele sabe de tudo. Não adianta você querer se esconder. Deus te conhece. Eu não costumo dizer, pastores, que eu sou pastor, porque eu não sou, eu estou como pastor auxiliar. Mas eu não costumo simplesmente chegar em qualquer lugar, e eu conheço muita gente que gosta disso, né? Chega no lugar, prazer. E eu estou dizendo, não estou dizendo no meio evangélico, não, estou dizendo em qualquer lugar, numa fábrica da vida, na escola, na faculdade. Chega lá, imagina lá, no batalhão, chega lá, pastor Rafael aqui se apresentando. Pastor o quê? Então eu não costumo dizer que eu sou pastor, porque eu aprendi que meu nome tem que ir na frente do meu título. O título é apenas uma consequência daquilo que eu tenho que fazer e tenho que fazer bem feito. Mas o nome sempre vem primeiro. O nome é mais importante do que o seu título. Mas o mais interessante de tudo isso é que você não precisa dizer nada. As pessoas vão dizer quem você é. Ou para o mal ou para o bem. E aí esses dias eu estava numa casa gravando um conteúdo para minhas redes sociais. E aí conversando com a dona ali, de repente ela olhou para mim e falou: você que é o pastor que vem gravar aqui? Eu olhei assim, eu tomei um susto, eu confesso que eu tomei um susto, eu não esperava aquilo. Você que é o pastor que vem gravar aqui? Eu falei: sou pastor sim. Ela: que maravilha. E aí começou a conversar: não, porque meu pai também, ele é presbítero, e aconteceu isso. E aí já começou a contar ali, porque sentiu a presença de Deus e queria ali transbordar. E aí começou a falar, e eu não sabia quem era, eu fiquei curiosa, querendo saber. É você então? Poxa, que legal, que maravilha. Parece que do mesmo jeito que o pastor Ricardo disse aqui da África,
que as pessoas viam ali o próprio Deus ali, do mesmo jeito parecia que eu era o próprio Deus que estava ali. As pessoas viam Deus na minha vida. Pastor, por que o senhor está dizendo sobre isso? Porque não é sobre mim, é sobre você. As pessoas precisam ver quem você é, o legado que você está deixando. Aonde você passar, você precisa marcar o lugar. A Bíblia vai dizer que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós estamos chegando em janeiro, daqui a pouco é janeiro. Tem uma campanha, vocês vão saber disso. Tem uma campanha do governo federal dizendo da seguinte forma: cuidado com água parada, porque água parada dá dengue. Toma cuidado, se você tem lá pneu na sua casa, se você tem vaso de flor, toma cuidado, porque água parada dá dengue. Pastor, por que o senhor está dizendo sobre isso? Porque eu estou dizendo sobre água. Água parada dá dengue. Pastor, e crente? Crente parado dá dengue. O que mais tem é crente dengoso. Porque o pastor não falou comigo. Porque ninguém me chamou. Porque ninguém fez isso comigo. Porque ninguém veio aqui falar comigo. Porque ninguém orou por mim. Porque ninguém fez aquilo. Meu irmão, é para você fazer. Para de ficar querendo cobrar aquilo que você não faz. Você não faz e quer cobrar dos outros. É porque você está dengoso. Você precisa parar de ficar dengoso. Pastor, como é que para de ficar dengoso? Movimento. Porque água parada dá dengue, crente parado dá dengue. Agora quando você está em movimento, meu irmão, rios de água viva fluirão do seu interior. Você não está entendendo, tem rio aí dentro de você. Deus não te chamou para ficar parado, Deus não te chamou para ficar escondido, Deus te chamou para movimentar os céus. Deus te chamou para essa geração e deixar legado. E para eu deixar legado, eu preciso entender de uma coisa: eu preciso subir. Do mesmo jeito que eu vou subir para o céu, quem é que vai subir para o céu? Eu preciso subir a escada da postura. Pastor, que escada da postura é essa? Níveis que eu vou subindo. O primeiro nível, eu disse aqui nos casais, mas isso também cabe agora. O primeiro nível, pastor Edson, é o nível de reclamação. Quando você está na superficialidade do evangelho, você só sabe reclamar. Tudo está ruim para você. A chuva está ruim, o sol está ruim, o arroz está ruim, a carne está ruim, tudo para você está ruim, você só reclama. Só sabe reclamar. Porque desafinou ali. Nossa, pastor Juliano de novo. Nossa, mas isso aqui, só sabe reclamar. Nada está bom para essa pessoa. Só reclama, pastor Rafael. Aí essa pessoa vai subir no nível. Aí ela sai da reclamação e ela vai para o segundo nível. Qual é o segundo nível? Justificação. Ela começa a justificar. Eu não fiz porque ele também não fez. Eu não fui lá porque também ninguém veio aqui. Eu não visitei porque também não me visitaram. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Para de justificar, porque Deus não vai aceitar a sua justificativa. Você precisa subir o nível, meu irmão. Está na hora de crescer, está na hora de evoluir. Se você ficar do mesmo jeito, você não vai crescer. E o que Deus tem para você é maior e melhor do que você imagina. Mas para você receber tudo isso, você precisa sair da reclamação, sair da justificativa e começar a questionar. Mas não é questionar de reclamar, é questionar de pensar: o que é que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Isso aqui eu não gostei, mas o que é que eu posso fazer para resolver? Não gostei desse jeito aqui, eu acho que essa luz tem que ficar mais assim. Não gostei do marco assim, eu acho que ele tem que ficar mais assim. Mas o que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir? Aonde é que eu posso chegar? O que eu posso fazer? E aí você vai começando a questionar. Depois você começa a propor. Eu proponho que a gente faça isso, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso aqui. Eu começo a subir o degrau. E aí depois eu vou para o último. Qual é? Aplicar. Porque não adianta você ficar falando e não fazer. Aí você vai aplicando. E a Bíblia não é um livro teórico. A Bíblia é um livro prático. Eu ouço a palavra de Deus e eu aplico a palavra de Deus na minha vida. E aí eu tenho um resultado. E aí, para eu deixar legado, o que eu preciso entender? Eu preciso subir esse degrau e eu chegar lá no topo e começar a aplicar. E o que vai te levar à perfeição é a prática do Evangelho. Quanto mais eu praticar o Evangelho, quanto mais eu fazer aquilo que a Bíblia diz para eu fazer, mais comunhão eu vou ter com Deus. Hoje é Peniel de Deus. Talvez não foi e não era essa palavra que você queria ouvir. E eu brinquei aqui com os meus irmãos e eu perguntei: pastor, perguntei pelo menos para 2 ali: rapaz, eu posso dançar hoje?
Agora é lógico que é brincadeira, né? Se eu não sei cantar, você acha que eu sei dançar? Se cantar já é difícil, imagina dançar, parece uma varetinha. Já viu aqueles bonecos de posto? Fica assim? Imagina, não vai ficar legal, né, pastor? Só colocar um letreiro aqui, pronto, não vai ficar legal. Então eu não vou dançar não, pode ficar tranquilo. Pastor, mas por que o senhor veio com essa roupa? Eu disse pela manhã que tudo que eu faço de forma intencional. Eu não faço nada por fazer. Por que o senhor veio? Porque eu fiquei feliz de ter ganhado. E eu quero demonstrar a minha alegria, a minha gratidão. E tudo que a gente ganha e a gente fica feliz quando a gente ganhou, o que a gente faz? A gente mostra. Mas não tem a ver com essa roupa. Tem a ver com aquilo que você recebeu. E o que você recebeu? A presença do Espírito Santo. E por que você não está demonstrando? Se você é grato pelo batismo no Espírito Santo, por que você não fala mais em língua? Se você é grato pelo dom que você recebeu, por que você não está usando mais? Por que você não está usando se você é grato? Pelo menos você diz que é grato. Se você é grato, está na hora de demonstrar a gratidão. E para demonstrar a gratidão, você precisa fazer o quê? Usar. E aí eu quero te pedir, com toda a gentileza que eu tenho no meu coração, para você ficar de pés. Eu quero fazer 2 convites aqui nesse momento, 2 apelos. O primeiro que eu faço, se porventura tem alguém aqui que entrou nessa casa de oração pela primeira vez, ou você nunca conheceu Jesus de Nazaré, ou já ouviu falar dele, mas ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não se decidiu para ele, ou você se afastou dos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou a Jesus, ou que já se aceitou e afastou da presença dele e quer voltar para os caminhos do Senhor? O dia é hoje, a hora é agora. O Senhor Deus está te chamando. Ou você que está aí conectado conosco através da internet, faça assim com uma de suas mãos, ou escreva aqui nos comentários dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Se existe alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Hoje é noite de Peniel, é noite de encontro com Deus, é noite de transformação, é noite que o Senhor marcou um dia, essa noite, para encontrar com você, para marcar a tua vida, para fazer algo novo na tua vida. Tem alguém, um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? O Senhor que está aí tocando o teu coração, inflamando a tua alma, é Ele que está batendo na porta do teu coração dizendo: é hoje, filho, é hoje o dia, é hoje o dia que eu quero marcar um encontro contigo, é hoje que eu quero fazer morada na tua vida. Tem alguém? Aproveite o momento. O segundo apelo que eu quero fazer, e esse apelo que eu quero fazer é com você, não é com mais ninguém, é individual. Pastor, eu já passei pelo Peniel e foi tão bom, mas eu acho que está na hora de revisitar esse Peniel de novo. Eu acho que está na hora de eu ir para esse Peniel de novo e ter um encontro ainda mais forte, porque eu quero subir o nível. Eu quero ser mais cheio da presença de Deus. Eu achei um negócio aqui maravilhoso. Deixa eu compartilhar isso aqui. Misael, que corta cabelo. Misael Rocha. Hoje eu acho que ele não está por aí não. Está lá fora? Está trabalhando. Eu achei um negócio tão lindo, porque outro dia ele disse aqui que queria ser usado por Deus. Você lembra disso? Ele falou: eu quero ser usado por Deus. E aí, eu não lembro quem fez o apelo, ele veio para frente e falou: eu quero ser mais de Deus, eu quero ter mais de Deus, eu quero ser mais cheio de Deus. E você só é cheio a partir do momento que você transborda. Você não consegue ser cheio parado, você é cheio em movimento. E aí, de repente, no domingo passado, o pastor Ricardo fez o convite, algumas pessoas vieram para frente aqui, ele lá de trás. Ele não é obreiro, ele não é pastor, ele não é evangelista, ele não é presbítero, eu acho que não é diácono. Mas ele chega aqui e ele começa: ô Senhor, abençoa isso aqui, Senhor, abençoa aquele ali. Eu olhei aquilo, eu falei: Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Um jovem que se coloca na brecha à disposição, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, eu quero ser cheio. E aí a pergunta que eu faço para você: você quer ser usado por Deus? Para você ser usado por Deus, você precisa passar pelo Peniel. Se você nunca passou, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Mas se você já passou e quer revisitá-lo, quer mais ainda, sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque hoje é dia de renovo, hoje é dia de subir o nível, hoje é dia de ter mais de Deus, hoje é noite que Deus marcou esse encontro contigo para falar para você: eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você.
eu tenho coisa nova para a tua vida. Eis que tudo se fez novo, eis que tudo que estava lá atrás passou, meu irmão. Agora é novidade de vida, agora é para você ser cheio. Aonde está você que quer ser batizado no Espírito Santo? Aonde está você que quer ser cheio da presença dele? Aonde está você que quer profetizar? Aonde está você que quer pôr as mãos sobre os enfermos, que eles sejam curados? Aonde está você? E Deus está te chamando, ó, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Sai do teu lugar, sai depressa, porque hoje é Peniel de Deus. Hoje é noite que o Senhor marcou um encontro conosco. Ora mandará, sebe de calamandará, alamandoreche e andaramante que naramandai. Oh, aleluia! Ai amandoreche e calamandará, sebe de candai. É hoje que Deus marcou um encontro contigo, meu irmão. Você não está entendendo. A sua vida não será mais a mesma. O Senhor vai marcar e vai fazer algo grande na tua vida. Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ele está aqui, a presença dEle está aqui. Pastor Rafael, vem aqui fazer essa oração e já fazer o fechamento. O Senhor está aqui neste lugar. Você que está aí atrás, aproveita, porque o Senhor que está aqui na frente, Ele também está aí. E o Senhor quer te usar aí aonde você está. Então não fica tímido não. Cola em alguém e vai orando por essa pessoa. Essa pessoa precisa de você e você precisa dela. Cola nessa pessoa e começa a orar por ela. E começa a declarar sobre a vida dela. Começa a dizer: eu declaro sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua saúde, eu declaro sobre as tuas finanças, eu declaro a presença de Deus sobre a tua vida. E os obreiros que aqui estão, imponham as mãos sobre esse. E a Bíblia diz: imporão as mãos sobre esses e eles serão curados, serão renovados, serão transformados, serão impactados. Há uma graça, um mover de Deus sobre este lugar.